Agora esta chamada está sendo gravada. Vou dar o nosso boa noite de novo, mas a gente já está conversando muito tempo. Você que vai ver gravado, seja muito bem-vindo. Não perca a aula anterior, porque senão você vai achar que está faltando conteúdo nessa aula, tá bom? E eu estava falando justamente que na aula anterior a gente estudou os marcos do desenvolvimento, entre outras coisas que eu falei, os marcos do desenvolvimento, e estudamos os marcos do desenvolvimento do síndrome de Down, mais ou menos, porque nem todos eles são iguais. E por que é importante eu saber os marcos do desenvolvimento? Porque o que nos interessa na síndrome de Down não é o porquê que aquele olhinho é assim, porquê que aquela boquinha é assim, porquê que aquele nariz é assim, porquê que o pescocinho é diferente. O que nos importa, enquanto intervenção cognitiva, intervenção de aprendizagem, no caso da escola, do AE, e no caso das intervenções cognitivas, na neuropsicopedagogia, psicopedagogia, o que nos interessa é um único ponto. Primeiro, na verdade, são dois. O acesso aos sentidos dessa criança, porque o síndrome de Down ele pode ter um nível leve de déficit auditivo, ele pode ter um déficit auditivo e ele pode ter um déficit na visão. Então, se você está numa região muito afastada, em que as pessoas têm dificuldade de acesso à parte de saúde, na aula passada nós vimos história de pessoas que moram em cidades muito pequenas e apenas a mãe só tem aquele laudo que a criança é síndrome de Down e pronto. Aí no imaginário social ela vou falar um termo horrível, né? Que é um termo errado, retardado, é errado isso, né? Retardado, falar de retardado hoje não pode falar esse termo. Então, meu filho é retardado, né? Então, pronto, acabou. E aí, a gente esquece de trabalhar, de desenvolver essa criança não vai a um oftalmo, essa criança não vai a um otorrino, não vai a uma fono, não vai fazer nada porque foi taxado assim, é síndrome de Down. Gente, mas o que é síndrome de Down? Síndrome de Down eu expliquei na aula passada, e o que nos interessa da síndrome de Down é o seguinte: essa criança ela está de óculos, ok. Ela fez um teste auditivo, está tudo certo. Essa parte está legal? Ok. O que nos interessa é o quanto da deficiência intelectual está afetando essa criança, esse adolescente, para eu saber o que eu vou fazer. Então, eu não vou de pronto ver assim, será que ela escreve? Será que ela lê? Será que ela desenha? Será que ela faz uma atividade na escola? Chegou agora, o que eu vou dar para ela fazer? Não, você não vai dar nada para ela fazer. Nada. Você vai conversar com ela, você vai ver se ela olha no seu olho, você vai ver se ela imita você, né? Você vai brincar com ela, vai brincar com ela. Mas Aline, eu tenho uma turma. Vai brincar com a turma, faz uma pequena recreação, faz uma roda e vê como essa criança está ali naquele meio interagindo. Bem, se essa criança ela consegue imitar, a imitação é o início, é o primeiro ponto mais importante da aprendizagem. Como é que a gente consegue ver a imitação? A gente consegue ver a imitação com as crianças imitando o que a gente faz, né? Imitando comportamentos, por exemplo, um pique, né? Um pique esconde. Se ela entende o que é um pique esconde, mesmo que ela ali de primeira nunca brincou, ela vai olhar os amigos, o que os amigos estão fazendo, e ela vai imitar aquele comportamento, aquela regra, por imitação. Se ela faz associação, por exemplo, tudo que é verde eu vou colocar aqui. Será que ela pega tudo que é verde e coloca ali mesmo? Ou será que ela não entende essa questão e sai misturando tudo e coloca ali? Né? Então, eu preciso ver primeiro esses parâmetros nessa criança, tá? Então, eu começo com essa criança, vamos supor que a Marcilene recebeu um de 5º ano, né? Então,
eu vou ver se essa criança faz essas coisas primeiro. Eu vou ver nos marcos do desenvolvimento onde ela está, nos marcos de desenvolvimento. E aí eu deixei lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu deixei lá uns testes que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Que eu falei que ia deixar, alguém até me lembrou porque eu tinha esquecido. Eu vou mostrar agora, porque hoje a aula é de intervenção, tá bom? E aí eu vou mostrar um aqui que ele é livre, por isso que eu posso entregar tranquilamente para vocês a cópia, né? Que a gente tem essa coisa aí de não poder dar cópia, né? De material. Vamos ver, não sei se eu coloquei aqui ou se eu coloquei ali embaixo o Drive. Não, aqui foi a aula da semana passada. Deixa eu ver se eu botei materiais complementares. Ué, gente, não coloquei. Que coisa é essa? Será Tá que eu no WhatsApp, amigo. Ah, foi para o WhatsApp? Eu vou ter que colocar aqui também. Eu vou abrir, então, eu vou mostrar para vocês no meu Drive, tá bom? Ah, é porque o Drive, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o link do Drive não entrou lá no nosso ambiente, depois eu vou carregar tudo isso aqui no nosso ambiente de aprendizagem. E aí tem que carregar um por um. Então, aqui, gente, é o ASQ3, tá? Eu vou abrir um para a gente ver. Ele vai de 0 anos até 5 anos de idade. Pô, Aline, mas aí você que me quebrou, porque minha criança tem 7 anos, mas a gente está falando de uma criança com deficiência intelectual, tá bom? Então, vocês vão se surpreender que, ao preencher um de 5 anos, olha, aqui vai até 66 meses, tá? Então, ao que tem 5 anos, você vai ter que ver aqui, perdão. Então, de 5 anos está aqui. Você vai botar o nome, tudo direitinho, e vai ver o que essa criança faz em comunicação. Tá aqui, ó, comunicação, né? Sem você ajudar. Pronto, agora acho que fica melhor para todo mundo ler. Deixa eu ver se fica. Vou aumentar mais um pouquinho, que eu estou olhando no meu celular. Eu sei que tem gente que faz aula pelo celular, né? Então, vamos lá. Cortou um pouquinho, Aline. Tá... Aí, ficou bom. Agora, pelo celular, para mim, também ficou bom. Então, vamos lá. Aline, esse é uma escala, é um protocolo. Então, a gente vai ver como é que ele funciona aqui, tá? Ó, isso é tipo uma escala. Não, é tipo um protocolo, tá? Então, aqui você tem a parte de comunicação. Lembra do Portage? É tipo um Portage, tá? Quem está acostumado aí com escala, com protocolo, é tipo um Portage. Ó, comunicação. Mas ele é grátis. A grande diferença é essa. Sem você ajudar, por exemplo, apontando ou repetindo instruções, a criança segue 3 ordens não relacionadas entre si. Dê todas as 3 ordens antes da criança começar. Por exemplo, você pode pedir à criança: bata palmas, vá até a porta e sente-se. Capaz dela sentar lá na porta. Aí é o problema da ordem, que, né, eu achei essa ordem ruim. Me dê o lápis, abra o livro e fique de pé. Então, 3 ordens diferentes. Ah, ela faz sim, ela faz às vezes, ela ainda não faz. Então, com esses protocolos, como a colega falou, você vai ver o que a sua criança faz e o que a sua criança não faz, tá? Mas, Aline, eu nunca vi isso. Eu, na minha escola, não tem isso, não. Olha, gente, o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela usa, ó, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Ela usa esse protocolo nas crianças, porque para a Prefeitura do Rio, quer dizer, a gente pelo menos deveria usar, né? Está aqui do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, explicando o que é o ASQ3 e como utilizar, tá? O ASQ3 nas salas da educação infantil. Só que a gente está falando de crianças maiores, certo? Só que a gente está falando de síndrome de Down,
Então, começar com a ESC3 é ótimo para você ver o que a criança faz, o que a criança não faz. E você, professor, vai ler o ESC3, vai ler em tudo. Então, ele tem comunicação, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, resolução de problemas, pessoal, social, informações adicionais, tá? Você vai procurar ali habilidades e competências que você queira ver naquele aluno naquele momento, nesses protocolos. Existem outros protocolos? Existem. Vocês podem usar protocolos que são baseados nos marcos do desenvolvimento, tá bom? Então, esse aqui vai para vocês. Você vendo que ele não alcançou algum marco importante para, por exemplo, você ensinar a ler, você ensinar a escrever, você vai partir daquele ponto onde ele alcança para onde não alcança. Então, gente, o seu de 5º ano pode ter coisa de que aqui 4 anos ele faz e ele não faz. Pode ter coisa do que 5 anos ele faça e ele não faça, tá? Então, é mesclado mesmo, tá? Aí você chega lá nos 3 anos, não, em 3 anos ele faz tudo ele faz. Então, por exemplo, aquele de 5 anos, vocês viram que é complexo para quem tem deficiência intelectual. Me dê o lápis, abra o livro e fique de pé. Você dá as 3 ordens, ele tem que fazer as 3 ordens, né? Então, eles travam, né? A maioria dos deficientes intelectuais vão travar. Então, é uma habilidade que vai atrapalhar muito para ele fazer deveres com enunciados que cite 3 não sei o quê, e explique a ligação entre eles e dê a sua opinião sobre isso. Você deu 3 ordens, né? Então, nossa, mas isso é complexo, é para 5 anos? É para 5 anos. Tá? Então, assim, vocês vão fazer o levantamento dos marcos do desenvolvimento, que todo mundo aqui estudou. Quem não estudou, até na caderneta de vacinação. Quem aqui for mãe, pai, na caderneta de vacinação das nossas crianças tem lá os marcos do desenvolvimento. Então, podem usar também a caderneta de vacinação para ver se os marcos do desenvolvimento estão alcançados pela criança. Tá bom? Eu participei de um podcast onde o único instrumento que eu levei de avaliação foi a caderneta de vacinação. Foi muito legal. Eles não percebiam a caderneta de vacinação como algo que pudesse ser usado para isso, e pode ser usado, tá bom? Então, você já tem 2 instrumentos, a carteira de vacinação e o ESC3, tá? E aí, Aline, eu descobri o que ele faz, o que ele não faz, e agora, o que eu vou fazer? Agora, você vai partir como uma criança típica daquela idade referencial do que ele não alcançou e começar a trabalhar dali. Então, por exemplo, tem uma coisa na educação infantil, aí eu vou posso ir lá na BNCC também, né? Dar uma olhada, me guiar por ali, que essa criança ainda não tem alcançado. Então, eu vou dar um apoio a ela para ela alcançar. Aline, como é que fica a matéria de sala de aula? Bem, se ela entende oralmente o que está sendo explicado, você pode fazer aulas com ela conversando sobre os conteúdos, sem problema nenhum, porque você sabe que é uma criança que vai ela vai passar de ano, né? Então, você conversa, faz uma aula especial para ela com adequação do conteúdo, de acordo com o que ela possa alcançar para a autonomia. A gente falou muito disso na aula anterior. Alcançar para a autonomia o que está sendo ensinado, certo? Então, aqui eu já vou vou trazer aqui o slide para apresentar para vocês, né? Falando de terapias e intervenções para pessoas com síndrome de Down. Mais uma vez, lembrando que o que a gente precisa ver é além do físico, tá bom?
O físico, ele é tratado por outros médicos. O que do físico interessa para a aprendizagem, no caso ali da percepção visual, auditiva, a gente vai perguntar à família se já houve intervenção. Eu estava falando com vocês que cidades muito pequenas, a gente tem esse problema, que eles só recebem o laudo de síndrome de Down e acabou. Não pode ser assim. A gente vai ver hoje que não é assim que se trabalha. Assim que você recebe o laudo, né, do síndrome de Down, você precisa fazer os primeiros passos de 0 a 3 anos. Você tem que procurar estimulação precoce, programas que ajudam a estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, aprendizado e memória, e social, desde os primeiros meses. Ah, mas aqui na minha cidade não tem isso, não. Não tem. E aí você vai deixar seu filho sem se desenvolver? Ele pode se desenvolver. Ele tem condições de se desenvolver. Alguém levantou a mão. Pode falar, Paula Cristina? Esperando a Paula Cristina falar. Paula Cristina saiu. Alguém quer falar, gente? Não? Então, vamos lá. Estimulação precoce, né? Programas para estimular o desenvolvimento motor. Aí a gente estava falando, no caso das cidades que não tem esse tipo de intervenção, né? Então, junto à prefeitura, vocês devem procurar na Secretaria de Saúde, na parte de saúde mental, como é que é feito o trabalho com as crianças síndrome de Down e com outras condições que tragam a deficiência intelectual. Gente, deficiência intelectual, a mesma deficiência intelectual que tem no síndrome de Down, ela pode acontecer de igual modo em outras síndromes, em outras situações que não vão ter aquele olhinho, que não vão ter aquela orelhinha, que não vão ter aquela boquinha, entendem? É a mesma deficiência intelectual. Então, muitas vezes, você vai trabalhar um síndrome de Down junto com uma outra condição que traga, desculpa aqueles que não gostam da palavra condição, se feriu o coração, me perdoe, que traga também a deficiência intelectual. Tá? Então, é isso que eu estou tentando sempre falar com vocês. A questão da deficiência intelectual é que nos interessa. Mariela Gomes levantou a mão. Pode falar, Mariela? Boa noite. Boa noite. Sabe o que acontece quando você fala assim, ó, que em cidades pequenas não tem esses recursos assim, né? O pior é que eu moro numa cidade, é o interior de Minas Gerais, mas não é uma cidade pequena. Aqui tem muito recurso. E eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tenho consultório, mas também sou institucional. E na escola que eu trabalho, tem um menino de 9 anos com síndrome de Down. E a gente pede para a mãe, encarecidamente, para a mãe fazer uma avaliação neuropsicológica. Ele também tem traços de TEA. A mãe não aceita, a mãe levou advogado na escola, você acredita? Aí fica lá, a gente não consegue estimular, não consegue fazer nada, e a mãe assim, aí a gente falou, olha, ele estuda em escola particular, mas você pode no contraturno levar na escola pública que tem um acompanhamento do AEE, que é muito bom. A mãe xingou a gente, ela falou assim, vocês estão querendo que eu tire ele daqui? Ela é tão assim, a gente fala machucada, fragilizada com a situação e a gente entende, mas ela se nega a fazer qualquer coisa nele que não for físico. E uma coisa assim, eu pedi para ela fazer a avaliação neuropsicológica. Mesmo ele sendo pequeno, não verbal, é possível, né, Aline? Neuropsicólogo tem os seus meios, né? Tem o Mas teste, ela não tem o faz teste e não pode. som R para ele, que é o som R
que vê a questão da inteligência. Quando eu digo inteligência, gente, é para ver essa questão também da deficiência intelectual, né? O som R é para para crianças que não são verbais. Então, mas aí a gente fica assim, né? Igual hoje Sim. mesmo, o apoio dele vai ter que trocar o profissional de apoio. Aí a gente falou, olha, a gente não gostaria que fosse um cuidador de crianças, mas uma pessoa para estimular. Só que é só do lado da escola. Difícil, né? Isso. Então, o que acontece nesse caso? Se fica, como é que eu vou falar, comprovado? Vou falar comprovado, mas estou falando grosso modo, tá? Que a mãe, ela tá ali fazendo, né? É uma negligência intelectual e uma negligência parental. Aqui os termos são pesados para nós aqui, tá? Para a gente que está estudando. Se ficar comprovado isso perante a sociedade, o meio escolar, né? A gente faz o que enquanto escola? A gente convida uma pessoa da vara da infância para conversar. Tá? O comissário, gente, eu dei um curso que eu não lembrava nem por nada a palavra comissário. Eu não lembrava nem por nada, e terminei a aula sem lembrar. Então, existem os comissários da vara da infância. O que eles são? Eles são os que ajudam a juíza, eles são os olhos da juíza da vara da infância, tá? Então, o comissário, ele vai à escola, e vocês vão conversar. Olha, a gente está com uma situação muito triste. Tem um menino que ele alcançaria muito mais se a gente soubesse, de fato, o que esse menino tem. Se ele passasse por uma avaliação neuropsicológica, se ele passasse por uma avaliação de alguma forma que nos ajudasse mais, porque realmente a gente está aqui mostrando o nosso limite. O nosso limite hoje é trabalhar com ele assim, mas a gente sabe que, conhecendo ele melhor, a gente pode ajudá-lo mais. Só que a mãe faz isso contra a escola. Inclusive, trouxe até advogado, falou isso, porque isso tudo tem que estar em ata. Tem que estar em ata. A visita do advogado, por que o advogado foi, o que o advogado falou, o que a mãe falou, o que a mãe xingou, tudo isso. E aí, a vara da infância, o comissário, ele vai falar, se ela pode e não está fazendo, e esse menino está aí precisando desse apoio, a gente vai precisar conversar com essa mãe. Entende? Então, assim, ela é chamada pelo comissário e ele apresenta, olha, fui convidado lá na escola por causa disso. Eu queria saber por que a senhora se nega a trazer o apoio ao seu filho, porque a gente pode ajudá-la. É dinheiro? A gente pode acionar por via judicial a questão da avaliação neuropsicológica. A senhora está precisando de ajuda para isso? O que está acontecendo? Então, a gente, às vezes, tem um olhar, né, da justiça, da vara da infância, do conselho tutelar, de assim que os pais já vão achar que a gente está contra eles. Não. Não, se a gente vê um problema muito sério acontecendo com uma criança, a gente precisa acionar esses órgãos para nos orientar. Em nenhum momento isso vai virar uma denúncia. Denúncia é na delegacia. É boletim de ocorrência, é outra coisa. Entende? Então, assim, quando a gente chama a vara da infância, a gente chama para nos ajudar. Agora, se eu já recebi da vara da infância isso, tá? Se a vara falar, através do comissário, olha, se a mãe não quer, a gente não pode fazer nada. Aí vocês vão ter que dar o melhor de vocês na escola com o que vocês têm, com aquela criança, e pedir a Deus que console o coração de vocês. Tá? Porque eu já tive caso desse aqui na minha cidade, uma menina, ela era um bebê, e ela estava num cercadinho, sabe aquele cercadinho que alguns lugares chamam de chiqueirinho? Detesto chiqueirinho. Que é o cercadinho. Ela estava dentro de um cercadinho, dentro de um bar, gente. Dentro de um bar, feio bar, sabe? E aí, eu denunciei. Mas aí foi denúncia mesmo.
porque, poxa, não é possível. Aí passaram lá, não viram. Não viram. Aí falaram para mim, olha, a gente passou, a gente não viu. E realmente, no dia que eles passaram, não estava. Então, paciência. E aí a menina ficou vários dias, vários meses ali, depois ela saiu dali. Então, assim, se eles podem, eles ajudam mesmo. Se eles não podem, eles vão falar, não, a gente vai até aqui. Vou falar um último exemplo para vocês. A minha filha, ela é autista nível 1 de suporte, aqui o pessoal já sabe. Quem está entrando hoje não me conhece, que não sabe. E aí ela virou para uns amiguinhos dela, ela tinha 10, 11 anos, um negócio assim. Ela falou assim, a gente vai brincar de quê? Aí um menino virou e falou assim, vamos brincar de estupro, Sofia? Vamos brincar de estupro. A minha filha, ela quase morreu. Ela chegou em casa, ela entrou em pânico com aquilo. E eu tive que buscar ela na escola. Aí, depois que eu soube do caso, acionei a escola. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ah, nós vamos chamar para conversar. Não, tu chamou? Nem eles chamaram. Não chamaram mesmo. E eu conheço gente dentro da escola. Não chamaram para conversar. Falei, não chamaram, não? Tá bom. 34 anos de escola pública, gente. Era da escola para a vara, da vara para a escola. Né? Então, eu falei, fulano, um comissário, aconteceu isso, isso, isso com a minha filha. Colégio particular. Aí ele falou assim, aconteceu? Eu falei, sabe o que eu quero de você, fulano? Eu só quero o seguinte, que você fique alerta se eu precisar de você. Não, eu vou lá. Eu falei, não, não. Eu vou falar que você vai lá. Eu vou falar que você me ouviu e que você quer ir lá resolver isso. Aí ele, então, eu vou te esperar. Aí eu falei com a escola. Eu falei, olha, liguei para a vara da infância, papai. Eu sei que para vocês, eu falei assim, sei que para vocês fica complicado, né? Chamar o pai, mas assim, a gente colocando a vara, né? Fica mais fácil, porque fui eu que denunciei, né? E tudo mais. Eu sei que, por fim, eles resolveram a situação da melhor forma, mas ele queria ir lá, ele queria me ajudar nesse caso. Então, assim, conversem com os órgãos que possam ajudar vocês, tá bom? Eles existem para isso. E o Ministério Público, ele serve para vocês acionarem a justiça, tá bom? Ele é o órgão mais fácil para quem não sabe onde ir. Vocês, eu estou falando, no caso desse, Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, vão lá onde fica isso, falam, eu quero conversar com um comissário, anotem, um comissário da Vara da Infância. E aí eles botam vocês em contato, vocês conversam, tá? O Ministério Público, quando você não sabe para onde ir, né? A escola não está atentando para o meu filho, a escola tem todas as possibilidades e não faz nada pelo meu filho. Cansei, vou na justiça. Onde na justiça? Onde que eu vou na justiça? Vai no Ministério Público, MP. Chega lá no Ministério Público, fala, eu quero falar com alguém, eu estou com um problema com a escola do meu filho. Aí eles vão chegar, vão te apresentar alguém para isso, e dali você vai começar o acionamento do lugar certo a partir do Ministério Público, tá? Eu sei que ajuda, né? Não é a mais legal, mas é assim que funciona, tá bom? Obrigada a você. Então, gente, quando a cidade não tem e a gente precisa, a gente também vai acionar a justiça e falar, olha, eu preciso disso aqui e não tenho. A gente primeiro vai naquele caminho bonitinho que eu falei, igual a colega, foi a mãe da criança, e falou, né? Recebeu isso na cara, então já vou para as outras vias. Nós vamos primeiro na Secretaria de Saúde. O meu filho é síndrome de Down, né? E eu preciso aí, o médico passou, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, papapá. E a gente não tem na cidade, ou pelo menos eu não conheço. Aí, de repente, a secretaria vai falar assim, não, a gente tem sim, é porque a senhora é mãe agora, né? A gente vai te apresentar. Ótimo, Deus na terra, que bênção, glória a Deus. A gente não tem, não. Então, mas como é que fica? O meu filho precisa disso. Ele tem o direito à saúde pública,
de qualidade. Ele precisa disso, não tem. Ah, pois é, não sei, não tem. Uma ova. Vai para a Defensoria Pública, não sabe para onde vai? Vai para o Ministério Público com o seu pedido médico, e aí eles vão te orientar como você conseguir aquilo pela justiça. E aí, Aline, o que acontece? Acontece o seguinte, vão te dar tudo que você tem que de papel, que tem que juntar, tudo mais, esse aqui também do médico, aí você vai juntar tudo que o advogado da Defensoria, o defensor público mandar você juntar, você vai levar, ele vai abrir um processo. Quando abre esse processo, duas coisas podem acontecer. Se você não tem plano de saúde, né? Porque a gente foi lá no SUS, a gente foi na Secretaria de Saúde, a gente não viu por plano de saúde. Se você foi lá e não conseguiu e não tem na cidade pelo SUS, o juiz vai fazer um sequestro das contas públicas. O que é sequestro? É separar um dinheiro das contas públicas e vai te indicar uma clínica particular para você fazer, e o SUS vai pagar, a partir do sequestro determinado pelo juiz. E, Aline, isso deve demorar para caramba, uns 3, 4 meses, eu sei que demora, tá? Você tem que estar sempre lá, olhando, acompanhando, conversando com o advogado, porque, principalmente de defensoria pública, infelizmente, Brasil, estamos mal para caramba. Você tem que estar de olho. E, por outro lado, eles têm assim, um número exorbitante de processos para dar conta também. Então, está tudo truncado, né? Muitas vezes não é culpa nem do cara, né? Pode ser, em todo lugar tem gente ruim, mas muitas vezes não é culpa do defensor, é porque ele tem muita coisa também, e aí você está lá sempre, você acaba ajudando lá ele lembrar do teu casinho, tá? Alguma pergunta sobre essa questão? Vocês entendem que tem como a gente conseguir? Agora, eu tenho plano de saúde. Apresento o meu papel para o plano. O plano vai falar assim: ah, tá. Fonoaudiologia eu dou, fisioterapia eu dou, terapia ocupacional eu não dou. Ah, não dá não? Me aguarde. Aí você pega esses que ele vai te dar, e aí você entra no justiça pedindo só terapia ocupacional. Aí é mais rápido, porque vai sair aí com um mandado de segurança, e aí vai já começar aí 1 mês a terapia ocupacional também, tá? Mas você tem que ter a negativa do plano, certo? Não adianta entrar na justiça sem ter a negativa do plano. Essa negativa é que vai fazer o processo andar. Então, aqui de 0 a 3 anos, você tem a estimulação precoce já de 0 a 3 anos, tá? Trabalhando desenvolvimento motor, abre e fecha mãozinha, cognitivo, aprendizado e memória, social desde os primeiros meses, fisioterapia para fortalecer os músculos. Em vez de eu ler aqui cada etapa dessa, eu vou passar aqui o slide, ó. Tem de 4 a 6 anos, os primeiros desafios e adaptação escolar, o que cada um vai trabalhar, tá bom? Para vocês verem que desde 0 ano a gente tem que agir em cima dessa criança. Aí eu volto lá no caso da colega que recebeu um de 5º ano, né? Imagina se recebeu de 5º ano, não fez nada disso aqui. A gente está recebendo, então, uma criança, um diamante bruto. Por isso que eu disse, gente, olhando isso aqui, que se essa criança que a gente recebe no 5º ano não passou por nada disso aqui, pode ser que lá naquele nosso ASQ3, eu vá ter aqui, ó, 4 a 6 anos, coisas que essa criança lá do 5º ano não alcançou, porque ela não foi trabalhada, porque ela tem a deficiência intelectual. Por isso que é importante, quando eu fizer um protocolo de desenvolvimento, de marcos do desenvolvimento, eu ir bem para trás, quando se trata de deficiência intelectual, tá bom? Ó, 7 a 12 anos, consolidação de habilidades, né? E aí eu tenho aqui o que fazer também com essa criança. Lembrando que essa criança aqui, consolidação significa que ela já passou pelas etapas anteriores de intervenção, tá? 13 a 18 anos, adolescência e preparação para a vida adulta. Quantos exemplos maravilhosos, eu coloquei até no grupo, né, de pessoas com síndrome de Down, que têm uma deficiência intelectual leve, que conseguem
adentrar o mercado de trabalho. Na aula passada, quem não assistiu, vocês vão ver um exemplo maravilhoso de uma menina que dirige, ela tirou a carteira dela, né, de motorista, muito bacana. E por que eu corri aqui, né? Corri aqui porque aqui a gente tem, ó, uma coisa bem legal, quadro de terapias e problemas comuns. A gente viu na aula anterior quais são as questões que afetam negativamente ali para a pessoa do síndrome de Down, né? Coisas que vão ser desafiadoras para ela. E para essas coisas desafiadoras, nós temos as terapias, tá bom? Até mesmo no trato físico. Então, quando eu tenho ali um probleminha do coração, o cardiologista vai trabalhar terapeuticamente essa criança. Né? Quando eu tenho um problema renal, o nefro vai trabalhar terapeuticamente aquela criança. E quando eu falo aqui, então, desse desenvolvimento, né, da criança, a criança tem hipotonia, fraqueza muscular. A maioria dos síndromes de Down tem hipotonia, por mais que eles aparentam ser fortes. O que acontece? Às vezes, eles são muito assim... a força deles é uma força que, na verdade, é uma falta de controle da força. Olha só, eu estou com o meu computador aqui, vocês estão me vendo através do meu computador, então embaixo de mim está o teclado do meu computador ligado na energia. Eu estou aqui, ó, com uma garrafa d'água que não tem tampa, tá? Se eu não tenho o controle que eu estou tendo aqui para segurar essa garrafa, e se eu pego ela assim, passo de uma mão para outra, sem um trato fino do movimento, ó, fino, a água está aqui, ó, vocês estão vendo a linha da água, ó, troquei de mão, ó, a linha só balança da água, tá vendo? Esse trato fino faz com que o meu computador embaixo esteja preservado, tá? Agora, quando eu não tenho esse controle, eu pego de qualquer maneira aqui, essa água vai subir e vai cair em cima do computador. Parece que eu estou tendo força, mas isso não é força. Isso é falta desse controle ali delicado da coisa, um controle pensado, coordenado mesmo, né? Então, mesmo que pareça força, pode ser até uma hipotonia que provoque isso, tá? Então, geralmente, eles têm hipotonia. Então, o que eles vão procurar? Fisioterapia para fortalecimento muscular, tá? Determinados brinquedos devem ser evitados em casa. Tipo, tem um negócio que tem uma bola, e é uma bola embaixo, uma bola em cima, e aqui tem um disco, bogobol, como é que é o negócio de pular? Deixa eu ver aqui. Pogobol. Hã? Pogobol. Pogobol. Bogobol, não é? Pogobol, né não? Ó, esse aqui, ó. Ah, Bogodol. Isso. Pogobol. Pogobol. Pensei que era bogobol. Então, o pogobol, esse brinquedo, para um síndrome de Down, eu, Aline, não deixaria brincar se eu tenho isso em sala de aula ou na clínica, tá? Esse tipo aqui também não, porque como eles têm aí a hipotonia, eles podem ter um trauma com isso, tá? Então, eu tive um senhor agora que foi vender material para mim, material psicopedagógico, né? Deixa eu ver aqui, prancha para equilíbrio. Gente, eu não lembro o nome dessas coisas. Eu acho que eu guardo tanta coisa que eu acabo esquecendo. Ó, esse tipo aqui, ó, esse tipo de prancha de propriocepção, né? Ó, que as crianças brincam. Ele queria vender para mim. Eu falei, não quero, não. Ele vai, Aline, isso é bom aqui, ó. Vamos ver essa menina aqui, ó. Tem uma bolinha ali, ó, que interessante, ó. Tem uma bolinha aqui, e ela vai mexendo para lá e para cá, e ela tem que levar essa bolinha até aqui no centro, tá? Então, eu acho... A Aline, esse aí era bom para um TDAH, né? ele vai jogar longe, ele vai jogar pela janela. Se ele for impulsivo igual a mim, ele vai jogar pela janela. Né? Então, olha ali, ó. Isso aí, ó, o ódio que dá, né? Então, gente, esse tipo de brinquedo aí, se você tem qualquer criança
que têm a questão de dificuldade de hipotonia, eles são perigosos, tá? Aí esse senhor queria me vender, ele é ótimo para equilíbrio. Eu falei, ó, ele é ótimo com o uso pelo profissional certo. Pode ser um terapeuta ocupacional, pode ser um psicomotricista. Como eu não sou nenhuma das duas coisas, eu deixo para o amiguinho trabalhar isso aí, porque se essa criança com hipotonia me vira o pé, sem propriocepção, me vira o pé ali, imagina, né? Então, fisioterapia para fortalecimento muscular. Dificuldade em mastigar e engolir. Uma criancinha que você vê na escola, que ela come na hora do recreio, com a boca totalmente aberta, e mastiga, não engole, aquilo fica caindo aqui, dificuldade de mastigar e engolir. Quem ela vai procurar? O fono, para fortalecer os músculos orais. Essa lista aqui é muito bacana para você ter na escola, né? Quando você tem na educação especial, a mãe chega para você e fala assim, olha, na educação infantil, olha, na hora da merendinha, fulano tem que comer só assim, quer ver? Um biscoitinho amassado, um não sei o que amassado. A criança tem 4 anos, tudo amassado. Para quem que a gente, o que a gente vai orientar essa mãe? Mãe, ele já está no fono? Não, ele ouve bem, ele fala até bem, é só para mastigar mesmo. Então, mãe, dificuldade de mastigar e de engolir, o fono é que vai trabalhar. Tá? Então, gostaram? Essa lista é maneira, né? Para a gente poder orientar os pais. Atraso na aquisição de fala, fonoaudiólogo também. Dificuldades motoras finas, terapeuta ocupacional para coordenação e destreza. Entra aqui também, gente, o psicomotricista, tá? Lembrando aqui do nosso amigo psicomotricista, que eu amo de paixão, psicomotricidade. Dificuldade em se concentrar, neuropsicopedagogia para desenvolver a atenção. Psicopedagogia também? Sim. Problemas de socialização, intervenção comportamental e educação socioemocional. Então, aqui vocês têm uma lista de problemas comuns e o tipo de terapia recomendada. Uma terapia recomendada. Você pode chegar e falar assim, poxa, para necessidade de maior autonomia, treino das habilidades diárias, não tudo bem, tem aqui a terapia. Olha, uma pessoa com aba pode fazer, uma psicopedagoga que acha que possa fazer isso, ela pode fazer. Então, a gente pode botar outras pessoas. Aqui a gente não viu musicoterapia, não é verdade? A gente não viu musicoterapia, a gente não viu aquela ecoterapia, a gente não viu aqui, a gente não viu hidroterapia aqui, né? Aline, o plano não autoriza. Depende, se o médico mandar isso entrar na justiça, vai ter que autorizar. Minha filha fez. E aí, então você pode agregar, enxertar aqui outro tipo de terapia recomendada. E aí eu estou pensando também como mãe de síndrome de Down, se eu fosse mãe de síndrome de Down, eu ia falar assim, poxa, mas sabe que para atraso na aquisição de fala, além da fonoaudiologia aqui para melhorar a comunicação, musicoterapia ajudaria muito, né? Ajuda, gente, para cantar, né? Então, entende como é que a gente vai clareando a mente, porque muitos pensam que não tem mais jeito, né? Acabou, boa sorte, e não é assim. Dificuldade na alfabetização de pessoas com síndrome de Down. Muitos síndrome de Down, gente, não conseguem se alfabetizar no tempo correto. Isso é comum por causa da deficiência intelectual. A memória é muito reduzida. Eles têm que trabalhar muito com repetição de uma coisa, mais do que as outras crianças da sala de aula. Por mais que a gente trabalhe com repetição na sala de aula, a repetição que a gente trabalha em sala de aula não é a mesma que o síndrome de Down vai precisar por causa da sua deficiência intelectual. Eu poderia parar de falar que síndrome de Down e falar deficiente intelectual, tá? Porque independe se ele é síndrome de Down, se ele não é síndrome de Down. Independe isso, ok? Então, assim, como eles têm um trabalho, uma memória de trabalho muito reduzida, o que entra na memória de trabalho naquela hora, amanhã eles já esquecem como fazer. Memória de trabalho é o fazer. Memória a curto prazo, eles também têm curta.
né? Então, não se consolida lá na memória de longo prazo. Então, a organização da escrita, isso fica na memória de trabalho, certo? Você tem que escrever alguma coisa, a pessoa fala assim, olha, vou ditar. Você vai lá rapidinho, pega um lápis, pega um papel, pode ditar. Aí ele fala assim para você, a menina, a menina, mas o quê? Ratanoptinaket. Oi? Por que nessa hora você não conseguiu fazer e até agora a tua memória de trabalho fez tudo? Ok? Pegar lápis, pegar papel, anotar, eu sei fazer o A, eu sei fazer isso, a memória de trabalho foi ajudando, certo? Só que chegou numa palavra que não é em português, você travou. Por quê? Porque nem a memória de longo prazo tem a associação para fazer disso, e a memória de trabalho nunca trabalhou em cima disso, né? Então, eu não sei o que fazer. Tá? Então, assim, a memória de trabalho, ela vira automática, né? E como eles têm o problema de demorar a consolidar a memória de trabalho, é óbvio que eles não vão passar para de curto prazo nem para de longo prazo. Então, a Aline acabou, não tem jeito. Tem jeito. Eles não levam o mesmo tempo escolar. Eles levam um tempo a mais, com uma prática diferente, em que a repetição em cima da memória de trabalho seja maior. Entendem a diferença? É só essa a diferença, tá? Dificuldades fonológicas que podem levar a dificuldades na alfabetização. Vai estar ali parecida com um disléxico, que ele não consegue ali perceber, diferenciar tanto foneticamente, tanto o som quanto a figura. Para ele é muito difícil de diferenciar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito com trabalhinhos de aquele de sombra, né? Aqui tem a sombra do guarda-chuva, aqui tem a sombra da casinha do guarda-chuva do cachorro. Qual que eu boto? Pareamento, né? Então, a gente trabalhar bastante com pareamento, para que ele possa entender que um P é diferente de um M, de um N, de um O, de um Q, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho pareamento, eu trabalho essa percepção visual. Essa percepção visual também daqui a pouco vai para um grupo de letras, de sílabas, né? Então, eu preciso trabalhar isso aí, preciso trabalhar o som com mais tranquilidade, com mais tempo, com mais insistência nos mesmos sons. Então, se eu for consolidar um determinado som, o próximo, depois que esse está consolidado, os próximos eu já consigo trabalhar fazendo a diferença entre o que eu consolidei com o próximo. Tá bom? Então, sempre fazendo isso, eu preciso consolidar isso para poder pegar um novo. E esse consolidar com a criança que tem deficiência intelectual vai ser diferente de um para o outro, porque só de deficiência intelectual eu tenho 4 tipos, né? Então, eu tenho leve, tenho moderado, tenho grave e tenho profundo. Dentro do leve, eu ainda tenho ali um espectrozinho, que vai fazer com que um tenha uma memória de trabalho mais tranquila do que o outro, que eu tenho que trabalhar mais, tá? E velocidade de processamento mais lenta. Precisam de mais tempo para entender e responder a novos aprendizados. Isso aqui tudo está ligado, né, gente? Um dentro do outro, assim. Um fazendo a interseção. Pois não, Aline, pois não. você poderia repetir essa questão do DI? Eu não sabia que ele tinha níveis. Tem. Deficiente intelectual tem leve, moderado, grave e profundo. Ok? Marcelene, tudo bem? Tudo bem, Aline, respondido. Ok. Então, gente, por isso que na alfabetização de pessoas com síndrome de Down, a gente não vai ter o mesmo tempo
com as outras, do que das outras crianças. E aí você começa a desmistificar também assim, caraca, como é que eu vou ensinar essa criança a ler? Nem sei. A memória de trabalho é reduzida, você vai aumentar o foco nessa memória de trabalho. Ela vai fazer mais, ela vai produzir mais ali, fazendo mais vezes aquele exercício. Tá? Aquele exercício que eu digo é um jogo, é um dominó, um bingo, uma apresentação que você traga. A coisa da ludicidade também para a criança é muito importante, né? A dificuldade fonológica, então, você vai trabalhar muito, mas você evita trabalhar, por exemplo, M e N. Mamemimomu, naneninono. Você pode fazer isso com a criança, né? FV, tudo junto. Por isso que ali, com a criança com síndrome de Down, você não trabalha as famílias silábicas, a gente vai ver para frente que por sílaba é melhor trabalhar com eles, foi comprovado isso através das tentativa e erro, né? Foi comprovado que eles aprendem mais por silabação, mas as sílabas, elas não vêm assim, seguidas direto no alfabeto, como viria para as crianças que aprendem por silabação no método silábico, tá? Quando você... Pois não. Desculpa lhe interromper, mas deixa eu Não, te pode perguntar. interromper. A questão do método fônico, é viável alfabetizá-lo eles? Não, por causa dessa dificuldade fonológica. Ah, entendi. Então, é melhor pelo método normal, silábico. Mas a gente vai ver que a gente vai ter que fazer alteração na apresentação dessas sílabas. Não vai, entendeu? Eu vou trazer para vocês uma metodologia que está tendo sucesso no Brasil. Existem outras, pode ser que existam sim, mas eu vou trazer uma para vocês verem como é que eles fizeram a apresentação dessas sílabas, tá? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão. Quem foi? Mariela. Oi. Tem o abacadá, né, Aline? Que é bom É o que demais. a gente vai falar dele agora. Olha que maravilha. Cláudia era para estar aqui, né? Pois é. Mas a Cláudia, menina, dificuldade de achar aquela mulher, meu Deus. De vez em quando a gente dá um oi assim uma para outra, ela me pergunta um negócio, eu falo com ela, mas é tão difícil, ela vive viajando. Deve estar ensinando por aí. Tá, pois é. Ela agora vai para o sul. Ó, método abacadá e sua eficácia é o método que a colega está falando, tá? O método do abacadá, ele tem se apresentado como um dos mais eficazes para ensinar crianças com síndrome de Down a ler, tá? A repetição, ela é feita bastante, o aprendizado é repetido de tempos em tempos para ser fixado, não se abandona um aprendizado, porque aprendeu e pronto, acabou. Tem muita imagem, tá? E as imagens se repetem. Por exemplo, bá de bala, lá de lata. Sempre, em todo método, bá vai ser de bala, lá vai ser de lata. Não vai chegar em casa e falar assim, bá de bala ou de baleia, de balsa, de... Não, bá é de bala, pronto, acabou. Então, para que todo o processo de leitura se faça, tenta-se facilitar ao máximo todas as coisas. Então, a ordem das vogais vai, se não me engano, é A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. Alguma coisa assim, é bacatá. O E é por último. Hã? O E é por último. O E é por último. Primeiro é o A, depois vem o O, não é? É. Depois o Acho que é o I, U, depois o I, depois o E. Isso. Por que ela fez assim, gente? Ela fez porque, para facilitar as palavras que que ela tem mais para poder ensinar a ler, é com A. Depois, a segunda maior incidência é com O. A maior incidência depois é com U. Então, ela vai ensinando com formas diferentes e tem uma razão para isso, que é de acordo com a incidência das palavras que ela consegue ter para ensinar a ler.
tá? E tem muita imagem, as imagens se repetem, deve ser aquelas imagens para não confundir a criança. E multissensorial, a criança vê a letra, ouve o som, fala, e toca também, porque tem muito brinquedo, muita coisinha para ela jogar, tá? E toda sílaba vai ter uma figura. Ela falou que quando ela alfabetizava, ela via que as crianças não faziam assim, ó, por exemplo, F, 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 né? F de faca. Não dá. C de casa. Não tem associação. Entende? Não tem associação. Então, muitas crianças ficavam como? C-A-S-A. O que está escrito aqui? Não sei. Por quê? Porque C-A-S-A faz C-A-S-A. Não faz casa. E ela conta um caso de um sobrinho dela, ou parente, alguma coisa assim, de que a mãe falou, olha, ele sabe ler, eu não posso dar spoiler, né? E quando ela foi ver, ele só sabia soletrar e ele não conseguia juntar. E a mãe ficou com raiva do menino, porque o menino não juntava as coisas, né? E aí ela criou esse método da Abacadá, que traz a questão da fonética, uma atenção fonética, para a criança ver Bá de bala, lá de lata. Bá de bala, lá de lata. E com essa coisa do bá de bala, lá de lata, ela consegue, então, que a criança depois lembra, bá, ser de bala, né? Então é bá. Aí esse é o de lata, então é lá. E assim ela vai obtendo sucesso no trabalho dela. Eu não quero aqui expor muito o Abacadá, porque é um produto, tá bom? Eu não estou mandando ninguém comprar, mas, ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem que fazer o curso dela. Tem que fazer, para depois você falar assim, não quero usar, tá? O nome da professora é Cláudia Mara, e ela tem um Instagram dela, tá? Então, o método é Abacadá. Procurem aí que vocês vão estar muito bem servidos. Depois, o que eu vou botar no grupo, isso eu posso botar no grupo tranquilamente, é o contato dela, tá? Para vocês verem quando é que tem curso. E o curso dela é assim, acho que tem 2 ou 3 vezes por ano, tá? Online, porque ela vive viajando, dando curso por aí. Exemplos de apresentação da aprendizagem, jogo das letras, palavras encaixadas, histórias ilustradas. Então, quando você vai ensinar a criança qualquer coisa, você pode... chega um ponto lá no Abacadá que, sim, a criança vai ter noção de letra, mas isso é muito lá para frente, tá? Histórias ilustradas. Essas histórias ilustradas, para criar leitura, é muito legal. Você troca, por exemplo, você faz uma história e aí você vai lendo a história, chega num determinado lugar, tem uma figura, por exemplo, aí a criança tem que transformar aquela figura numa palavra quando ela já começa a ler, né? Bem, aí métodos de alfabetização, vocês têm aí aos milhares, só que o Abacadá é um que, top, tá? Adaptações curriculares e metodologias eficazes. Ensino concreto visual. Ensino baseado em experiências concretas e visuais. Gente, massinha é top, porque além de você fazer as letras, você fazer o número, você criar a sílaba, você também está fortalecendo aqui o controle motor fino, a motricidade fina, tá? Atividades individualizadas. Gente, é a hora que a gente estava falando em questão de alfabetização. Já que ele segue um ritmo diferente, eu tenho que bater na memória de trabalho, fonético, fonologicamente, eu tenho que ter mais cuidado. E na questão da velocidade do processamento é mais devagar, como que eu quero botar essa criança se alfabetizando numa turma comum, na mesma velocidade que os demais? Não dá. Mas eu posso estar com essa criança em sala de aula, sendo alfabetizada? Sim, aí entra o que a colega falou. É um cuidador que vai dar conta dela? Não, não é um cuidador. O cuidador sabe fazer isso?
Não sabe. Tem que ser um mediador escolar. Inclusive, gente, o curso de mediação escolar terminou essa semana. Quem quer fazer, ele está gravado. E Que foi maravilhoso. Não foi maravilhoso? Foi mesmo. Foi. E ele está Maravilhoso. gravado para quem quiser depois se interessar pela função de mediador escolar. Eu acho muito legal fazer, porque para essa criança aqui, por exemplo, é um mediador escolar, não é um cuidador. Para ensinar a parte de alfabetização, tá? É um mediador escolar. A gente está falando de adaptação curricular na questão da aprendizagem, né? Quando que é um acompanhante terapêutico ABA? Quando a gente vai trabalhar as habilidades sociais. É outra coisa, tá? Tecnologia assistiva, aplicativos educativos para reforço acadêmico. Sim, tem muitos programinhas, até no celular da mamãe, que a criança quer mexer, que podem ajudar aí no reforço acadêmico. Tem joguinhos de cores, de pareamento, né? De contar história, de adivinha, né? Uso da inteligência artificial para criar atividades personalizadas. No curso de mediação escolar, de mediação escolar, que eu falei sobre questão da adaptação curricular e falei com o pessoal sobre o ChatGPT, tá? Então, só dando uma palhinha, o ChatGPT, acho que até aparece aqui para vocês o link, ó. ChatGPT aqui, ó, o link dele está aqui em cima, tá vendo? Ele é ótimo para a gente fazer a adaptação de atividades e também para criar atividades. Você vai chegar e vai ver no ChatGPT, eu vou clicar aqui, né? Olha, tenho... Boa noite, chat. Por que a gente conversa com ele? Para ele saber como é que a gente fala, para ele falar com a gente do mesmo jeito. Boa noite, como foi seu dia? Está sendo. Estou dando aula e apresentando você para os alunos ao vivo. Vamos ver o que ele vai responder. Olha que interessante, gente. Quem nunca usou o ChatGPT. Olha só, vamos ver. Que honra! Um grande oi para todos os seus alunos. Se quiserem testar alguma pergunta ou pedir alguma ajuda, estou à disposição. Viu, gente? Olha só. Então, estamos convidando ele aqui, né, para participar. Então, eu vou falar assim, quero trabalhar um exemplo do que você pode fazer para adaptar atividades e dar... Eu escrevi errado, vocês viram, né? Mas ele não liga, não. Ideias para o trabalho com um aluno síndrome de Down de... Vou botar 10 anos. De 10 anos, não alfabetizado e não terapeuticamente trabalhado até então. Nunca fez terapias. O que podemos fazer para integrá-lo à realidade da escrita, da leitura. Aí, gente, ele não é Deus, tá? Ele vai te dar coisas para você começar a procurar, começar a tatear, tá bom? Ótima oportunidade para mostrar a prática de como a IA pode ajudar. Para um aluno com síndrome de Down de 10 anos, não alfabetizado e sem intervenção prévia, podemos pensar em um caminho que respeite seu desenvolvimento, interesse e ritmo. Aqui estão algumas sugestões de adaptação e estratégias para iniciar a integração à leitura.
Diagnóstico inicial. Antes de adaptar atividades, é essencial observar qual o nível de compreensão oral. Lembra que a gente tem os marcos do desenvolvimento? Comunicação. Eu posso começar a medir por lá. Vocês veem que não adianta a gente começar direto. A própria inteligência artificial sabe que não dá para a gente já pegar o aluno e começar a dar alguma coisa, um desenho para pintar. Entende? Ele entende comandos simples. Gente, lembra lá no ASQR, o ASQ3? Lembra que eu falei assim, será que ele consegue entender 3 ordens? Aquilo para 5 anos. Aqui ele está falando de 10 anos. Tem interesse por imagens, histórias e músicas? Consegue segurar um lápis e fazer rabiscos? Isso ajudará a criar um plano mais personalizado. Como reage a atividades estruturadas? É aquele que não tem paciência, é aquele que tem paciência, que se interessa, ou é aquele que joga tudo no chão? Né? Atividades com suporte visual, enfim, aí aqui ele dá várias sugestões, tá bom? Do que a gente pegou. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar, vou abrir um documento, copiei lá, tem um lugarzinho para copiar. Nossa, gostei disso aqui, vou copiar isso e vou pensar no que eu posso fazer em cima disso, né? Então, tá aqui, copiei, colei, tá? E vou colocar lá na aula de hoje a nossa conversa com o chat e com isso aqui já para vocês terem de colinha aí, quem quiser, tá? E eu falei da nossa criança lá do 5º ano, né? E aí eu vou deixar lá para vocês, tá? Como é que foi essa conversa. E aí eu vou pegar esse aqui também, copiar para botar lá. Botar o nosso diálogo de hoje lá. Vou chamar depois esse documento de conversa com a inteligência artificial, tá? Aí vocês vão saber do que se trata. Quem não assistir a aula vai ter ideia do que é isso aqui, né? Tudo bem. Bem, gostaram, né? Isso aqui é maneiro. Vou botar essa aqui também. Nosso diálogo. Deu um oi pro pessoal. Muito engraçado ele. Então, gente, vamos voltar lá no nosso slide, tá? Então, uso da inteligência artificial para criar atividades personalizadas. Nem tudo que ele vai te dar é aquilo que você precisa, tá? Você tem que ponderar. Inclusive, embaixo ele vem assim, também cometo erros, mas ele é ali um ponto de partida muito bom, tá? Treinamento para professores e inclusão real. Formação especializada, formação sobre síndrome de Down e adaptações necessárias, estratégia de autonomia, estratégia para promover a autonomia e participação ativa dos alunos. A gente conversou muito sobre isso aqui ontem, que como é que eu vou adaptar ali uma matéria de química, de física? Lá no curso de mediador escolar, a gente fez algumas matérias de 8º ano para adaptar para a pessoa com deficiência intelectual no chat. Foi muito legal. Mas vocês podem fazer, já mostrei como é que faz, entendeu? Vocês podem pegar, por exemplo, o chat, a matéria é massa, em química, é física, massa, em física. O que eu posso explorar alguma coisa em relação a isso para um deficiente intelectual de tantos anos? Aí ele vai falar, você pode explorar, pode pegá-lo, ele pode sentar em algum lugar e você vê o peso. Ele pode inventar uma situação em que ele vai levar isso para a autonomia, e você coloca. O chat, você trabalha com ele com o que a gente chama de prompt, P-R-O-M-P-T, prompt. O prompt é o comando que você dá para ele, tá? Olha a diferença, gente. Isso é muito importante quando você for usar o chat GPT, tá? Olha só. Eu vou botar aqui, história
da Guerra de Canudos. Ó, a Guerra de Canudos foi um dos maiores conflitos civis da história, ocorreu no interior da Bahia, na região sertão nordestino, envolveu o exército brasileiro e seguidores de Antônio Conselheiro, líder espiritual e social que fundou o povoado de Canudos. Tá. Contexto e origem. Ele trouxe um monte de coisa, certo? Os conflitos. 1, 2, 3. Agora, se eu falo assim para ele. Boa noite, chat. Gostaria de apresentar a Guerra de Canudos para uma turma de 5º ano ensino fundamental. São crianças de escola pública. A turma é bem agitada e com pouco tempo de atenção. Você poderia me ajudar com algumas ideias e um texto claro e objetivo? Isso é prompt, entenderam? Isso é prompt. Você falar das suas necessidades. Aí, olha só. Ele já não vai jogar só a coisa. Boa noite, para uma turma de 5º ano, é essencial usar uma linguagem simples, contar a história de forma envolvente e trazer elementos visuais ou dinâmicos para manter o interesse. Aqui está um texto claro e objetivo. A história da Guerra de Canudos. Há muito tempo no sertão da Bahia. Entendem a diferença? Isso é prompt. O prompt é quando você coloca para ele a necessidade que você tem real, com todos os detalhes que você puder colocar, tá? Então, quando você tem qualquer disciplina e tem uma criança que você precisa fazer adaptação, você traga tudo, comportamento, se é menino ou menina, quantos anos tem, qual é a deficiência, tudo, você vai colocar tudo. Tem alto nível de atenção, baixo nível de atenção, é uma criança intolerante, coloca tudo, que aí ele vai até dinamizar para você, que eu não sei se ele fez aqui isso, atividades extra para você fazer, tá? Sugestões para envolver a turma, mapa, imagem, história contada, teatro, dramatização, jogo de perguntas, tá? Então, quer que eu elabore alguma dessas atividades com mais detalhes? E aí ele vai fazer isso aqui, então, com mais detalhes. Se você pede teatro e dramatização, ele vai fazer uma pecinha de teatro para você. Vamos ver? Teatro e dramatização. O que pode ser muito legal para um síndrome de Down, tá? Aqui está uma sugestão. Ó. A história de Canudos. Personagem, olha. Narrador, Antônio Conselheiro, moradores de Canudos. Ó, governador, cenário, ó, roteiro. Olha, gente, ele criou uma peça. Nossa, até eu agora estou chocada. Eu que uso, estou chocada. Ai, estou chocada. Né? Então, assim, é isso, tá? Então, vocês veem que o céu é o limite quando você sabe usar com destreza a inteligência artificial. Eu sugiro o ChatGPT, ele é gratuito e ele tem a versão paga, que é um absurdo de caro, tá? E aí, gente, sobre a nossa questão da síndrome de Down, as terapias, a gente já conversou bastante. Quero saber se ficou alguma dúvida para vocês em relação a isso. Querem falar alguma coisa? Estou colocando lá a nossa foto do curso, tá? Uma foto que eu tirei agora, mas eu também vou tirar a foto com vocês todos aqui aparecendo. Quem quiser abrir a câmera. Vamos abrir a câmera aí um instantinho, gente, para a gente sair bonito aqui na foto. Quem quiser, vou contar até 3, hein? 1, 1,5, 2,
2,5. Olha onde a Nívia tá, gente. A Nívia tá lá em cima. Tá longe, a Nívia. 3. Pronto. O que vocês acharam do curso, gente? Muito. Vocês gostaram? Maravilhoso. Ah, que coisa boa. Essa, assim, ele é para somar mesmo. Quem veio só hoje, gente, as aulas anteriores são importantíssimas. Arlete, falei de você. Ali, Falei que a Arlete... essas aulas, elas Foi na estão no primeira grupo, no WhatsApp? Então, amada, a gente tem... essa aqui agora foi gravada. Aí, o que eu vou fazer? Amanhã de manhã, quando o Meet der essa aula gravada, que aí ele vai entrar em modo, sei lá o quê, ele faz um monte de coisa lá, só me entrega o vídeo depois. Aí, quando ele me entregar o vídeo, eu vou passar para vocês o link novamente do ambiente de estudo, porque a gente tem, Marcilene, um ambiente de estudo, que é o Google Classroom. Entendeu? E está tudo lá. Tá, a aula 1 está lá, a aula 2 está lá, a aula 3 vai estar lá também. Tá? E o material que eu falei do ASQ3, vou botar lá também. Ok? Ok. Achei o curso maravilhoso. Estou aqui com você desde do curso ABA, fiz mediação. Ah, que legal, que legal. Agora a gente vai Muito ter, gente, maravilhoso. para quem tem o mediação escolar, que eu acho muito bom, para quem trabalha com síndrome de Down fazer o mediação escolar, ele está R$60, tá? Aí para pagar no cartão, para pagar tudo que é jeito. E tudo que é jeito não, cartão e Pix. Então não existe mais promissória, não existe cheque, mais nada, a gente está aí só com isso mesmo, tá? E, Evoluiu. né, evoluiu. E tem também, agora abrindo para quem é psico e neuropsico, clínico, ou também quem é AE pode fazer, só que falta, o AE às vezes não tem tempo para isso, é o de orientação e educação parental, tá? Vamos fazer depois. Como introduzir as famílias no processo terapêutico. Você A tocou gente eu vou colocar lá os anúncios depois. ali, Oi, Marcelene. a orientação parental, qualquer pessoa que faz, se fizer tem que fazer uma pós, como é que é? Tem Não, que ser algum de tem que formação? ser um terapeuta. Ah, é? Você é um Ok. terapeuta formado, aí você pode fazer um curso de formação de orientação parental e educação parental. Não precisa fazer pós disso, entende? Entendi. Eu pensei Tá? que tinha que ter alguma graduação antes, Não. tipo psicólogo. Não, tem que ser assim, um terapeuta, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Porque qual é o objetivo da educação parental e orientação parental? Agregar a pessoa no processo terapêutico. Tá? Entendi. Então, assim, você vai... às vezes, uma mãe, igual a colega colocou, que é uma mãe em negação, que só vê os problemas físicos do filho. Essa mãe, ela tem que receber orientação do médico, orientação parental, até ele conseguir envolvê-la no processo do que é o seu filho no todo. Isso é orientação parental. Entende? Enquanto a família ela fica em negação, enquanto a família não ajuda, enquanto a família joga na mão do terapeuta que sai correndo, a orientação parental vai trazer esse pai para cá. Tá? Então, tem técnica? Tem jeito de fazer isso? Tem. Mas não precisa ter uma pós. Tem que ser terapeuta. Ah, entendi. Tá? E aí eu vou botar lá vou botar para vocês o que anda acontecendo nesse mundo de Aline Plácido Clínica e cursos, tá? E é isso, gente. Certificado. Tem uma atividade já lá no nosso Google Classroom. Agora acho que parou. Leilimar, parou. Tem uma atividade lá para fazer. E aí, quem fizer atividade, depois eu vou preparar o certificado para entregar para essas pessoas, tá? Então, assim,
mais ou menos de 4 em 4 dias, eu vou estar olhando quem terminou e fazendo uma parte dos certificados. Quem terminou, eu vou fazer uma parte dos certificados, tá? Que Eu agora ainda eu tô estou lá no ABA ainda. Hã? Estou assistindo aqueles cursos ainda no ABA ainda. Estou lá no ABA. Isso, não, isso aqui vai ficar aberto, gente. É vitalício, tá? Vocês vão ter acesso Show. sempre. E como esse curso é gratuito, se vocês tiverem colegas da escola de vocês que queiram fazer e tudo mais, é só dar o acesso da nossa sala de aula, tá? É isso, então. Quero agradecer aqui de uma forma muito especial também, gente, a pessoa da Arlete, que trouxe a filha dela para estar com a gente no primeiro dia. Ela foi o nosso estudo de caso, viu, Arlete? Muito obrigada por você estar com a gente. Depois, ela não abandonou a gente, ela não veio só para fazer lá o nosso podcast, mas ela esteve também na aula 2 e na aula 3, tá? Sim. Então, muito obrigada, Arlete. Quer dar alguma palavra, minha querida? E a sua filha, como é que ela está? Cadê? Olha, gente, vamos ver, vocês vão conhecer. Vamos ver se ela quer vir aqui falar com a gente. É uma simpática. Ela é linda. Eu vi lá no Instagram. Ela foi a ela primeira- tá do meu lado, eu assistindo a aula e ela no fone dela. Vou te mostrar o fone dela, Aline. Vem cá, Lu. Conserta a blusa. Para vocês, né, meninas? Coloca o fone, olha lá. Olha o fone dela, Aline. Princesa! Ai, que Olha lá. linda! Vamos Dá mandar um tchau pra coração para ela, ela, ó. Muitos corações para ela, ó. Muito, 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 muito! Olha, gente, demais. Trabalha com a mamãe, tá, gente? Trabalha com a mamãe, tipo assim, né? Aline, Tudo bem, tudo ótimo. eu só tenho te agradecer. Você sabe que eu sou apaixonada pelas suas aulas, pela sua didática. Como você fala, a forma que você transmite é uma forma muito simples para entender. Até pessoas, né, que não estão aí no mundo do estudo, mas conseguem compreender facilmente o que eu falo. Você sabe que eu sou sua fã número 1, fã de carteirinha, né? E eu só tenho te agradecer, né? Eu também Aquele sou dia a gente... tua, então fica aquilo. Oi? Eu também sou tua, então fica essa dupla, assim. E somente agradecer mesmo, tá? Meninas, vocês que não tiveram a oportunidade ainda de fazer os cursos dela, conteúdo, assim, top, né? Muito material, é muita experiência, a Aline é nota 1000, tá? Muito obrigada, minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada a alunos que estão aqui também, Edilene, super participativa também. Edilene, muito obrigada. A Onete, que também é da psicologia, do mestrado, gente aqui que caminha comigo em outros lugares, a Ivonete também. Muito obrigada por todas vocês que estão aqui comigo, tá? E a Janice também é de outro curso. Então, quem é de outro curso aqui também, muito obrigada pela companhia de sempre, tá? Estar à noite juntas aqui é um desafio para as nossas famílias e para nós, eu sei disso. Tá? E por isso que eu agradeço mesmo a vocês de todo o coração. Muito obrigada. E aí eu vou parar a nossa gravação e a gente vai, então, se despedir.